capítulo de número 28. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Amém? Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Amém? Contrário, irmãos. Mateus 28, do 18 ao 20. Vamos ler. Mateus 28, do 18 ao 20, nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, exaltado, bendito Deus, nós te louvamos porque Tu és santo e a Tua benignidade dura para sempre, Deus. Porque o Senhor é bom, Deus amado, para conosco, Senhor. Porque o Senhor, Deus, tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Tem tido, Deus amado, cuidado e zelo pelas nossas almas. Por isso, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para agradecer-te, Deus amado, bendizer o Teu nome e Te louvar. E Deus, através do ouvir e do praticar da Tua palavra, nós lhe agradecemos, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que nos instrua, Senhor, para glorificar o Teu nome. Que nos instrua, Senhor, para termos vidas que agradam ao Senhor, vidas, Deus amado, que são condizentes com a Tua palavra e com os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, destapa os nossos ouvidos. Toda falta de entendimento agora nós repreendemos em nome de Jesus. Toda distração, toda mentalidade agora que está fora deste lugar, nós pedimos, Senhor, traga até este lugar agora, traga a mente dessas pessoas até o Teu Espírito. Espírito Santo, revela a nós a Tua palavra e nos faça entender, para que possamos crescer em graça, em conhecimento, ser cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Podemos já sentar, irmãos? Aleluia. Mateus 28, 18 nos diz: aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus havia encontrado seus discípulos assim que ele acabou de ressuscitar. E ele foi de encontro aos seus discípulos. E quando ele profere isso, dizendo, aproximou-se, Mateus diz, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não está dizendo que ele era um filho mimado de Deus e que tinha toda a autoridade, porque o seu pai a tinha. E como um filho mimado que recebe a herança do seu pai sem nunca ter trabalhado. Jesus agora passou pelo processo da sua exaltação. Jesus, diz a Bíblia, que ele foi perseguido, como a Bíblia diz que ele seria perseguido. Jesus foi caçado, Jesus foi humilhado, Jesus foi abandonado pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Jesus foi humilhado diante dos judeus, diante dos romanos. Jesus foi chicoteado, Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. O que nós estamos dizendo é que, quem está dizendo isso, que toda autoridade foi me dada sobre céus e terra, foi o próprio Jesus. E ele não está dizendo isso de qualquer maneira, ele não está dizendo isso de qualquer jeito. Ele está dizendo com a autoridade de alguém que foi, que fez o que tinha que ser feito, que ganhou aquilo e que tem direito agora àquela autoridade. E ele chega para os discípulos e disse, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus está dizendo agora, olha, eu tenho domínio sobre o céu e eu tenho domínio sobre a terra. Tudo no céu agora está debaixo da minha sujeição. Tudo na terra agora está debaixo da minha vontade, da minha sujeição. Toda a terra agora se sujeita a mim, assim também como o céu se sujeita a mim. Agora, toda a autoridade foi me dada.
E eu tenho domínio sobre tudo. E quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo para os discípulos: olha, confie no que eu vou falar para vocês. Porque quem está falando com vocês não é qualquer pessoa. A Bíblia diz nos versículos anteriores que quando Jesus apareceu no versículo 16, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Está dizendo assim, olha, eles viram, eles conheciam Jesus, eles viram a fisionomia de Jesus, mas o ato da ressurreição é algo tão impactante na vida daquelas pessoas que elas não conseguem acreditar no que elas estão vendo. Elas viram Jesus ressuscitar pessoas, elas viram Jesus ressuscitar o filho da viúva, elas viram Jesus ressuscitar a Lázaro, elas viram Jesus curar enfermos, viram Jesus curar cegos. Mas Jesus havia feito uma promessa de que iria ressuscitar. E quando Jesus cumpre essa promessa e aparece diante dos discípulos, alguns duvidam da sua ressurreição. Porque é algo tão fenomenal e tão impactante, porque nós já vimos Jesus fazer milagres, mas nunca viu um milagre em si, no sentido de Ele mesmo se ressuscitar em Deus. E quando Ele se aproxima dos discípulos, a Bíblia diz que alguns creram, o viram e o adoraram, mas outros duvidaram. E depois Ele faz uma promessa a todos eles. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Jesus está dizendo: agora eu tenho tudo. E se eu tenho tudo, aqueles que andam comigo também terão autoridade. Aqueles que vivem comigo também terão a minha autoridade. E Jesus diz assim para os discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi o que Jesus falou para mim e o que Jesus falou para você. Mas para que nós venhamos tomar posse desse fazer discípulos, primeiro nós precisamos entender o que aconteceu. Nós precisamos crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque uma pessoa não pode fazer um discípulo de Jesus se nem ela mesma crê que Jesus ressuscitou dos mortos. E a pergunta nessa noite é: será que nós hoje estamos num ambiente espiritual, numa vida espiritual, a ponto de disseminarmos a palavra de Deus e fazermos discípulos? Será que o que você acredita de Cristo é o suficiente para que você impulsione outras pessoas a acreditarem no que você está acreditando? Ou será que você é apenas um religioso, uma pessoa que vem para a igreja e que tem o hábito de frequentar o culto porque tem medo de ir para o inferno? Ou porque você tem medo de ficar doente, ou medo de Deus ficar chateado com você? Então Jesus não nos chamou para ser meros frequentadores de igreja. Jesus falou assim: olha, eu vou transformar vocês, e quando eu transformar vocês, então vocês vão ir para o mundo e vão transformar outras pessoas. Mas eu preciso que vocês creem na minha autoridade, eu preciso que vocês creem que toda autoridade foi me dada. Porque uma das armas do diabo é fazer você entender que sobre a tua vida não existe autoridade. Uma das armas do diabo é fazer você entender que você pecou, agora não tem mais autoridade. Você pecou, agora você não pode mais. Você pecou, agora você não pode mais ter domínio sobre as coisas que Deus nos deu para dominar. E todas as vezes que nós vimos para a igreja e alguém de repente chega e nos pede uma oração, e você pecou, você cometeu um ato infracionário contra Deus, contra o seu irmão, mas você foi adiante de Deus e pediu a Deus perdão. Você disse: Senhor, me perdoe. Aquele pecado arrependido, que é um pecado perdoado, que é um pecado que foi levado na cruz de Cristo, aquele pecado arrependido, removido de você, não tem mais poder sobre a sua vida. Não tem mais poder sobre você. Mas quando o diabo nos inculca de que nós somos pecadores, porque olhando para a Bíblia, depois que você se converte, a Bíblia não te chama mais de pecador. A Bíblia não fala mais que você é um condenado. A Bíblia te chama de filho de Deus, de eleito, de nação santa, de povo escolhido. Ela te chama de separados, de santos, de ungido de Deus, de escolhidos do Senhor. E ela sabe, Deus sabe que mesmo você sendo escolhido, ainda há pecados em você e você os comete. Mas nós temos que entender que o nosso pecado, tanto o pecado passado, como o pecado presente, como o pecado futuro, foram pecados lançados sobre Cristo. E quando Cristo levou esses nossos pecados, os passados, os presentes e os futuros, Ele estava dizendo assim para você: olha, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Então eu tenho domínio para nomear o santo que eu quiser nomear.
Eu tenho domínio para separar quem eu quiser separar. E quando os discípulos olham para aquilo, eles têm que crer que aquele chamado de Jesus, que aquela determinação de Jesus, aquela declaração de que eu tenho poder sobre terra e céu, está sobre Jesus. E Jesus vai dar para eles. E se alguém dá alguma coisa para você e você não recebe aquilo como deveria receber, aquilo não surte efeito na sua vida como deveria surtir. Jesus diz: eu tenho toda a autoridade sobre céus e terra. E o que o diabo muitas vezes quer que nós venhamos a desacreditar. E eu estava ministrando essa palavra na igreja ontem de manhã, sexta de manhã, no ponto de pregação. E Deus estava me ministrando ao meu coração e dizendo assim: olha, nunca saia do estado de santidade. Nunca deixe de crer que você é um santo. Nunca deixe de crer que sobre você está a autoridade de Deus. Porque quando você, por um motivo ou outro, pecou e errou, então você diz: olha, eu não sou mais um santo. Você está, digamos assim, você está anulando o decreto que Jesus falou. Você está anulando a autoridade que Jesus tem. Você está dizendo: Deus nos olha, eu pequei, eu errei, eu me arrependi, eu sei, mas o Senhor não é capaz de tirar o meu pecado. Eu vou dizer algo para você, eu quero que você guarde no teu coração. Desde que você se converteu ao Senhor, não houve um dia em que você não fosse um santo de Deus. Nem um dia. Mesmo nos dias de tristezas, de angústias, que você errou, que você falhou, que você se sentiu nada, em nenhum momento você deixou de ser um separado de Deus, um santo do Senhor. Porque o que o diabo quer é justamente remover você dessa posição de santo, de separado, de ungido de Deus. Porque o diabo sabe que quando ele te remover da presença de Cristo, quando ele te remover debaixo dessa promessa, então ele vai poder fazer com você o que ele quer fazer. E quantos de nós muitas vezes entramos dentro da igreja e por algum ou outro motivo nós entramos e dizemos: hoje eu não vou adorar porque afinal a minha vida foi assim, hoje eu fiz isso e eu fiz aquilo. E aí então você, querendo sair da posição que Deus te colocou de santo, você querendo sair da posição que Deus te intitulou de santo, e o que Deus quer é que você nunca saia dessa posição. Nunca. Irmão, mas eu errei. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque o arrependimento, ele é fruto, não é que você se arrepende e se torna um santo, mas esse arrependimento, ele é fruto de um santo. Ele é fruto de alguém que não aguenta viver debaixo desse jugo. E o diabo hoje tem posto muita coisa na nossa cabeça. Olha, não ora por ele não, afinal você é isso, é aquilo. Olha, não intercede, porque Deus não vai ouvir você. Mas a autoridade não foi dada ao diabo, não foi dada aos demônios. A autoridade foi dada a Jesus. E Jesus diz assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Deus está dizendo para você: acredite no que Jesus falou, irmão. Você foi separado por Deus, escolhido por Deus. E você, desde que se converteu ao Senhor, você vive no estado de 24 horas de santidade. E aí então você se pergunta e diz assim: então quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser? Não! Esse estado de 24 horas de santidade agora te incumbe de andar como um santo de Deus. Te incumbe de andar como uma pessoa quebrantada, como uma pessoa arrependida. E essa santidade, ela não é utilizada para fazer o que eu quero, para agir como eu quero, para falar o que eu quero e para sentir o que eu quero. Essa santidade que nos foi dada agora é uma santidade que vem para nos manter fiéis ao Senhor. Não uma santidade que vem para dizer a você: olha, agora você é invencível e agora pode fazer o que você quiser na sua vida. Não. Mas essa santidade, ela vem sobre a nossa vida para nos trazer temor. Ela vem para dizer assim: olha, quando você estiver andando, olha como você anda. Olha como você fala. Olha como você olha quando você estiver na sua casa. Ela não vem nos imputar liberdades carnais, mas ela vem nos dar total liberdade espiritual. Liberdade de arrependimento, liberdade de quebrantamento, liberdade de livre acesso ao Pai. Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o acesso foi liberado. E agora aqueles que estão em Cristo, neles não há mais nenhuma condenação. Você consegue entender que quando você pecou hoje de manhã, ou hoje à tarde, instantaneamente em Cristo você foi limpo? E que aquele pecado não resiste a um corpo santo, a um corpo glorificado, a um corpo santificado em Cristo, ao sangue do Cordeiro.
E que você agora, a Bíblia diz assim, que Cristo é o primogênito da criação, e nós seremos como Ele é. E em Cristo não há pecado, e se Ele me convida a ser como Ele, significa então em mim também não há pecado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não que você não peque, mas o pecado que era para a morte, agora já não surte mais o efeito de morte e de condenação em você. E agora, por não surtir mais essa condenação, ou seja, aquele veneno que vinha para te matar, agora já não faz mais efeito nenhum. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele diz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E essa santidade é justamente para que nós venhamos trazer um temor ao Senhor e viver uma vida piamente, justamente diante de Deus. E entender agora que esse pecado que eu costumava fazer, não faz mais parte desta vida de santidade. Não faz mais parte desse uniforme que Deus me deu. E nós olhamos para Jesus dizendo, olha, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você entendeu que desde que você se converteu, você nunca deixou de ser santo? Que você nunca deixou de ser separado de Deus? Que você nunca deixou de ser o amado do Senhor? Nunca. E quando eu meditei nisso, eu falei, quer dizer então, Deus, que desde que eu te sirvo, eu sempre fui um santo? Sim. Porque os pecados que eu cometi, levados sobre Cristo, eram anulados pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que Ele diz que nós somos separados, que nós somos santos. E é por isso que Ele deu autoridade aos discípulos, porque Ele diz, agora vocês são santos. E o diabo só teme quem é santo. O diabo só teme quem sabe a autoridade que tem. E é por isso que muitas vezes nós oramos por alguém, nós falamos, mas será que Deus vai curar? E alguém vem pedir oração para você, então você desvia. Não, pede para o pastor orar por você. Porque a oração do pastor é mais intensa. Então você parece estar fugindo da posição de santo. Deus está dizendo para você, tome esta posição e diga, nunca eu quero deixar de ser santo. Eu nunca quero renegar a autoridade que foi dada a Ele, que foi transmitida a nós pelo sacrifício. Nunca. Nunca. Você nunca pode entrar dentro dessa igreja e dizer assim, eu não posso adorar a Deus porque eu estou sujo. A não ser que você não se considere um servo do Senhor, um lavado, remido no sangue, aí nem levante a mão. Mas se você se considera um filho de Deus, então você tem que considerar juntamente como filho de Deus toda a propriedade que um filho de Deus tem. Um filho de Deus tem acesso ao perdão. Um filho de Deus tem acesso à libertação. Um filho de Deus tem acesso ao poder, à autoridade, ao domínio sobre as potestades. Um filho de Deus tem acesso ao domínio sobre as enfermidades. Tem acesso ao domínio sobre as dores, sobre as aflições do mundo. Deus lhe deu essa autoridade. Deus te deu esse poder através do sangue de Jesus. E o diabo tem tentado remover isso da igreja. Tem tentado tirar desse pensamento de santidade. É por isso que quando você entrar como santo dentro da igreja, então você vai enxergar o culto de outra maneira. Você vai ver o louvor de outra maneira. Você vai ver a palavra de outra maneira. Porque você entrou como santificado do Senhor. E o santo enxerga, a visão dele se abre de outra maneira. Não é de qualquer jeito. Talvez você cometeu algo feio hoje de manhã, ou hoje à tarde, ou antes de pisar no culto. Mas o pior dos pecados para um filho de Deus é não aceitar o sacrifício e o perdão que é dado. Esse é o pior pecado que você pode cometer. Não é, irmão, eu pequei. Receba perdão. Não, mas foi grande. Receba. Não, mas a coisa. Receba. Porque enquanto você estiver resistindo ao perdão, você vai estar se excluindo dessa santidade. Você vai estar como filho pródigo, abnegando da autoridade que Deus te deu. E sabe do que o mundo precisa? De pessoas santas. O mundo precisa de pessoas que saibam a autoridade que está sobre elas. Autoridade no nome de Jesus. E o diabo ele vem justamente tentar remover essa autoridade, porque ele diz assim, quando ele deixar de crer e de acreditar que ele é santo, ele vai orar como um pecador. Pecador, tua oração não tem força. Não tem força. Se você orar por alguém, interceder por alguém como pecador que você é, não surtirá efeito. Não surtirá. Porque o pecado não teme o pecado. Uma vez eles foram dizer de Jesus assim, olha, ele expulsa demônios em nome de Belzebu.
Jesus responde: pode um demônio expulsar o outro? Hã? Não. Ou pode um pecador orar para o outro pecador e esse pecador ser curado? Não, não pode. Nós temos que entender que essa nossa santidade não deriva da nossa ação, não deriva do que você fez. E a Bíblia diz que isso é justamente para que você não se glorie. Ela deriva do sacrifício de Cristo. Ela deriva da entrega do Mestre. As suas mãos estendidas como mãos santas de Deus, como autoridade de Deus, não deriva do que você fez. Hoje eu não errei, eu me guardei. Não! Ela deriva do acreditar que por Ele nós somos santificados, transformados. Por Ele nós somos ungidos, escolhidos, lançados ao mundo. É isso que deriva a tua santidade. Não é nas obras que você confia. Não é no teu pouco pecado, porque nem o teu pouco pecado ou o teu muita santidade pessoal te santificam. O teu pouco pecar é inútil ao Senhor. É inútil. A tua muita santidade, no sentido carnal da situação, falando no pessoal, de você querer dar alguma coisa para Deus também, é inútil. A única santidade válida é a vinda do Cordeiro. E a santidade vinda do Cordeiro é uma santidade genuína, que te torna realmente um santo, que te torna realmente alguém que faz parte do céu. Não adianta você ir para um mosteiro, se isolar e dizer: agora eu não vou ver mais televisão, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. Quando nós tomamos posse dessa autoridade que Jesus ganhou sobre terra e céu, quando nós nos fazemos filhos, porque a Bíblia diz que o filho pródigo, ele foi até o pai e diz assim: olha, levantar-me-ei e vou até o meu pai, direi: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, chama-me como um dos teus servos. E diz a Bíblia então que o pai recebe o filho de braços abertos e o toma como filho. Essa santidade, ela nos faz dizer: pai, pequei contra ti, Senhor, pequei contra a tua santidade, contra o teu sangue, pequei contra Cristo, não sou digno de ser chamado teu filho. E você vai até o Senhor, e Deus te recebe como filho, mas você ainda se sente como servo dele. Então você tem por Deus o sentimento de servo, e Deus tem por você o sentimento de filho. E você trabalha como servo, mas Deus te trata como filho. Porque o outro filho que ficou na casa era filho, mas por ser filho não reconheceu a paternidade. Mas o que errou voltou e disse: eu sou teu servo, eu não mereço ser chamado teu filho, trata-me como teu servo. E então ele o recebe como filho e o trata como filho. Mas a partir de agora, aquele que era filho, além de ser filho, ele agora também é servo. Ele é melhor do que o filho, porque o filho só usurpava o pai. Agora esse filho pródigo, ele além de ser filho, ele sabe o estado e sabe o que é servir. Então nosso pecado tem que nos levar a Deus: como eu não mereço ser chamado de santo, mas recebe-me como teu servo. Eu não mereço o que o Senhor fez por mim, mas me recebe. E Deus vai te dar toda a honraria de um filho. Mas você nunca pode sair da posição de servo. Ele vai te tratar como um filho, mas você vai tratá-lo como Senhor. Como Senhor. Você vai se prostrar sempre diante dele em adoração, em súplica, em intercessão, em clamor, como um servo. Mas ele sempre vai lhe responder como filho. Sempre. Sempre. E quando o diabo tira essa posição de filho, ele leva você para os lugares piores que existem, te faz comer bolotas junto com os porcos. Porque quando você sai dessa familiaridade, dessa posição de filho, o diabo pega você e arrasta. Quantas pessoas aqui já não erraram? E então, durante um erro, ela diz: já que eu errei mesmo, agora que eu vou fazer isso. Já que eu fiz isso, agora que eu vou descambar fazendo outras coisas. Por que nós pensamos isso, irmão? Por que nós pensamos isso? Por que eu penso assim: olha, já que eu fiz isso, agora já não adianta mais, eu vou fazer mais. Porque você não entendeu ainda que você é um santo, que você é um santo do Senhor, e que aquilo não tem separação em Deus de você. Aquilo não vai fazer separar você de Deus. Mas quando você entende e diz assim: eu errei, mas se eu voltar correndo para o meu pai, ele vai me receber, como se nada tivesse acontecido. E é essa vida de santificação que Cristo nos chama.
Sede santos porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que nos move como crente é o que? É chegar na igreja e ver a igreja aberta? Não. É chegar na igreja e ter culto? Não. É chegar na igreja e ver o pastor pregando? Não. É chegar e ver o louvor tocando? Não. O que move a sua vida como cristão é enxergar Deus. Quando você para de enxergar quem é Deus, então você para de servir. Você para de avançar. Você para de andar. Você para de ser o que a igreja precisa que você seja. Você espera que os outros sejam. Há uma coisa que você precisa ser no corpo de Cristo. Você precisa ser no corpo de Cristo aquilo que o corpo de Cristo precisa. Tem gente que fala assim: ai, Deus não manda baterista. Ai, Deus não manda tecladista para a igreja. Seja. Ah, Deus não manda pregadores. Ah, Deus não manda quem limpe o banheiro. Torne-se aquilo que a igreja precisa. Seja o que ela precisa. Dê a ela o que você pode dar. Porque você agora é tratado como filho, mas serve como servo. Sabe que é filho, mas tem um coração de servo. Ama servir o teu pai. Quando Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo para mim e para você: ele não te chamou para ser membro da igreja só. Ele te chamou para ser parte do corpo de Cristo, sim, um membro do corpo. Mas ele diz para você: ide, fazei discípulos. E é tão ruim quando a gente não consegue fazer discípulos. Quando a gente não tem um conteúdo em Deus para fazer discípulos. Quando nem sequer os nossos filhos conseguem ser nossos discípulos. Nós não conseguimos nem discipular os nossos filhos, nem discipular os nossos amigos. E o que Jesus disse para você foi: vai, faz discípulos. Faz discípulos. Faça pessoas como você. E o que Deus te disse: você tem buscado uma vida a ponto de dizer: Deus, olha, eu não sou perfeito, mas eu quero que essas pessoas sintam o que eu estou sentindo. Não é ser como eu sou, mas sintam o que eu estou sentindo. Não é para ser igualzinho a mim, não, mas eu quero que elas sintam essa paixão que tem me tomado por ti. Eu quero que essas pessoas sintam essa posição de santo. Como é bom andar 24 horas pela rua, sabendo que eu sou um santo do Senhor e que a qualquer momento o Senhor pode me levar, que o Senhor pode me arrebatar aos céus. E essa é a minha segurança. Então nós temos que ter algo dentro de nós, e você tem que avivar isso dentro de você. Você tem que dizer: Deus, me faz ter algo. Eu quero algo aqui dentro que saia para fora, que eu queira dar aos outros, que eu queira entregar aos outros. Eu não quero levar as pessoas para a minha igreja, eu não quero fazer elas entrarem lá dentro, não. Eu quero que elas vejam e sintam o que eu estou sentindo. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas quantos de nós não estão tentando empurrar coisas velhas goela abaixo das pessoas? Quantos de nós não estão tentando empurrar coisas antigas? Coisas que você aprendeu, que não tinham nada a ver com Deus, conceitos humanos. E você quer empurrar Jesus goela abaixo das pessoas. Não, você tem que ir. Mas não expressam o sentimento e nem o desejo que você tem. Quando você para de enxergar ao Senhor, você para de cultuar. Quando você para de ver quem é o teu Deus, como Ele te trata como Senhor, perde o sentido do culto. Então não tem nada demais você vir aqui ou ir para a praia. Tanto faz. Não, irmão, mas eu faço isso dentro da igreja, eu trabalho. Não interessa, não. Sua obra é nula em Deus. É nula, não presta para nada. Porque toda obra feita fora da santidade de Deus, para Ele não serve. Deus não trabalha com bondade. Mas eu sou bonzinho, mas eu vou para a igreja. Deus não trabalha com essa bondade. Deus trabalha com sentimentos. Você canta por quê? Você prega por quê? Você cuida dos jovens por quê? Você cuida das crianças por quê? Você é movido pelo quê? É por uma vontade. Você vem para a igreja para oração pelo quê? Você é movido pelo quê, meu irmão? Deve-se haver algo em nós que faça o mundo dizer assim: olha, ele é igualzinho a mim, mas a natureza dele,
algo dentro dele. Eu vejo ele errando, mas tem algo sobrenatural diferente nele. Ele disse: ide e fazer discípulos. Eu dou toda a autoridade para vocês. E o que é que muitas vezes nós fazemos com essa autoridade? Nós renegamos porque nós achamos que nós somos pecadores. E aí Deus não usa pecadores. Deus só usa coisas santas. E é por isso que você é chamado de santo de Deus. Por isso. E esse ser santo de Deus tem que te motivar mais à santidade, mais ao sossego espiritual, mais à calmaria, a responsabilidade de andar com roupas. Você está andando como uma pessoa comum no meio da rua, sim, mas a tua natureza espiritual. Porque a Bíblia diz assim que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E quando você anda, o inferno olha para você. Os céus olham para você. Porque você é santo de Deus. O diabo não está olhando para o ímpio, pecador, ou para o crente que não é crente, que só vem para a igreja por ir, que nunca se converteu. Não é para esse. Esse não chama a atenção do inferno, não chama a atenção do céu. Porque ele já faz parte do inferno. Mas quando você anda pela sua casa, pelo bairro, por onde você quer, você santifica aquele lugar. Quando você pega uma Bíblia e vem para a igreja, por onde você passa, você vai santificando os ambientes. Porque quando você pega uma Bíblia e vem em direção à igreja, você se encontra, ninguém viu você não notou, mas quando você vai andando, vindo em direção à igreja com a sua Bíblia na mão, você passa por um desviado, e o desviado olha e diz: olha, um dia eu já fui daquele jeito, um dia eu já fui da igreja, um dia eu já congreguei. E você com a sua Bíblia andando, você passa pela prostituta, e olha, como eu queria ir como aquela mulher para a igreja, como eu queria ter a minha casa daquele jeito. E andando com a sua Bíblia, você passa pelo viciado, por aqueles que estão perdidos, e aqueles que estão perdidos olham: mas como eu queria ser como ele. A sua vida, irmão, santifica por onde você passa, onde você anda. E ela não pode ser tratada de qualquer maneira, e nem vivida de qualquer jeito. Deus te chamou para viver como santo, mas sabe como é ruim quando as pessoas tomam a posição de santo, mas não valorizam essa posição, não dão valor a ela. Isso é triste. Mas quando eu entendo, quer dizer então que eu nunca deixei de ser santo? Quer dizer então que a Bíblia diz que todos os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento? Quer dizer que a Bíblia diz assim que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? Olha para o teu irmão que está do teu lado, dá uma olhadinha do lado. Não vou pedir para você falar nada não, que às vezes você fica com vergonha. Só olha. Eis aí alguém que você pode olhar e dizer assim: esse cara fez isso, fez aquilo, ou fez aquilo. Essa mulher faz isso, ou faz aquilo outro. Mas quem sou eu para arrancar a santidade que Jesus conquistou na cruz por ela? Quem sou eu para remover a santidade que foi paga com preço de sangue? Quem sou eu? Quem sou eu para declarar que o meu irmão não é santo? Porque nós não somos santos no sentido humano da palavra, nós somos santos no sentido que vai além. Além. O santo no sentido humano da palavra é aquele homem que não tem pecado nenhum. É aquele homem que não erra. É o padre. Mas o santo no sentido de Deus é aquele que foi lavado, regenerado e nunca mais terá nenhum pecado. O santo no sentido do homem pode pecar. Não pecou, mas pode pecar. O santo no sentido de Deus significa não pecará mais. Porque todo pecado foi removido pelo sacrifício. E agora nós andamos em novidade de vida. Ele faz a Bíblia diz assim: olha, filhinhos, não erreis, mas se errardes, tendes um advogado para com o Pai. E o melhor advogado de todos, Jesus Cristo, o justo. Sabe qual é o argumento de Jesus para defender você? Sangue. Não fala palavra nenhuma. Nenhuma. Não advoga com causas, não tem planilhas, não tem nada. A
apenas aquele dito na cruz onde diz: Pai, não lhes imputes esse pecado. E aquele que ele diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então o advogado advoga com você através do sangue. E quando ele mostra o sangue para o acusador, então o acusador se cala e bate em retirada. Porque agora já nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Você entende, irmão, que você agora levantando a tua mão, é por isso que quando você entra para adorar, você é um santo de Deus. Adore como um santo. Não imponha barreiras que Cristo nos removeu. Não imponha. Mas levante a tua mão, rasgue o teu coração. Porque às vezes nós estamos: ai, quem será que vai pregar hoje? Quem será que vai cantar? Ah, mas que lugar eu vou para eu sentir o poder de Deus? Se você for como um santo, você vai sentir o poder de Deus tomando banho. Você vai sentir o poder de Deus lavando louça. Você não vai mais se deslocar aos lugares para ir até o poder de Deus, não. Você vai entender: peraí, toda autoridade me foi dada na terra e no céu. E eu repasso a vocês essa autoridade. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que você pedir em meu nome, crendo, recebereis. O que o diabo tem que tirar de você, irmão? Você chega na igreja e diz: eu não posso cantar, Senhor, porque eu fiz isso. Se você entra dentro deste lugar e ouve um coração arrependido: fiz, mas não queria fazer e nem amo o que fiz, por isso eu venho até o Senhor como filho, filho que te ama. Você é reconciliado com Deus. E agora com alegria você pode levantar a tua mão e adorá-lo. Porque o que nós estamos esperando para bendizer o Senhor? O que você está esperando para glorificar a Deus? Se você não crer, a Bíblia diz assim que quando Jesus apareceu a eles, muitos duvidaram. Muitos duvidaram. E Jesus diz: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele diz assim: olha, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não diz assim, batizando nos nomes. Ele diz batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os três são um. E quando eu sou batizado em nome do Pai, eu sou reconciliado com o Pai. Quando eu sou batizado em nome do Filho, a ofensa que eu fiz ao Filho, então é perdoada. E quando eu sou batizado em nome do Espírito Santo, agora eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Batiza eles. E ele diz: quando você é batizado, e batismo significa nova vida, significa agora uma nova natureza. A velha foi deixada no rio, e o rio agora levou, e a Bíblia diz assim que o rio não pode voltar. Então quando você foi mergulhado naquele rio, tem gente até que não quer ser batizado em piscina, porque acha que quando for batizado em piscina, o pecado vai ficar boiando na piscina, ele vai levantar e vai pegar o pecado de volta. Então tem que ser batizado no rio, porque o rio vai levar. Mas não é isso. Foi algo que Jesus deixou como expressão, para que você mostrasse ao mundo a sua escolha. E você escolheu ser santo, irmão. E hoje nós estamos congregados aqui com santos, com pessoas que têm autoridade sobre enfermidades, sobre demônios, sobre potestades, sobre malignidades, sobre tristezas, sobre angústias, sobre as suas amarguras. E você tem essa autoridade. E ela não pode ser removida a não ser que você a remova. Mas foi colocada sobre você. Quando você errar, quando você pecar, levante a cabeça e diga: eu sou servo santo de Deus, e alguém vai precisar da minha ajuda nesta tarde, e eu preciso estar preparado e disposto. Por isso me perdoa, Senhor. Você não pode sair da posição de santo nunca. Nunca. Porque no dia que você sair da posição de santo e de filho, você é algo, como a Bíblia diz: e o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você pecou, continua no meio dos anjos. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor andam acampados ao nosso redor.
Mas tem gente que é teimosa, ele quer pôr a cabeça para fora do círculo do anjo, para ver cadê o diabo. Tem gente que quer achar o diabo fora. E o diabo anda no nosso derredor, e quando você sai desse redor de proteção, de filho, então você é um sério candidato a ser tragado por ele. Porque você fez dos piores pecados, você renegou o perdão de Deus. Você renegou o poderio que foi dado para ele, de que ele pode te fazer santo hoje. E Deus diz assim, ide fazer discípulos. Ele está dizendo assim, olha, você tem que sair daqui, você tem que multiplicar a tua santidade. Saia fazendo santos por aí. Saia fazendo mais pessoas santas em Deus. Mais pessoas que não estão mais sujeitas à vontade do diabo, mas que estão sujeitas à autoridade de Cristo. Ide fazer discípulos. Jesus está dizendo, olha, o que eu fiz em vocês agora, vocês vão fazer nos outros. Vocês viram a autoridade que Jesus deu a eles? Jesus diz assim, olha, é bom eu ficar com vocês, porque vocês não estão preparados, então eu tenho que ir com vocês, para eu fazer uns discípulos, para vocês verem como é. Ou então, fica vendo eu fazer discípulos. Ele diz assim, não, ide, fazei discípulos. O Senhor tem te chamado para um processo de uma intensidade de conhecer o Senhor, de abraçar o Senhor tão grande, que essa paternidade que você recebeu de Deus, de mesmo nas suas injúrias, mesmo nos seus pecados, ainda ser recebido, tratado como filho, vestido como filho, você passar para os outros e dizer, amigo, eu conheci um Deus que ele é tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, tão bendito, tão justo, tão amável, e que mesmo nos meus pecados, nas minhas falhas, ele me recebe como filho, me assenta à mesa, faz uma festa quando descobre que eu voltei, e se alegra, e chama lá os servos e diz, serve ele. Ele voltou, estava perdido, mas voltou. Talvez você está preocupado porque Deus não está fazendo muita festa porque você está aqui. Mas Ele está dizendo, não se preocupe com isso, porque o que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. O pai do filho pródigo diz, filho, mas tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. O pai do outro filho, do filho que ficou, o filho foi reclamar e disse, pai, sempre estive com o Senhor nunca deu uma festa para mim. Nunca deu. Talvez tem pessoas que vieram para a igreja, que erraram, foram para fora, se desviaram, mas voltaram, e Deus usa agora de forma impactante. E aí está aí você há tempo dentro da igreja, e diz assim, mas por que Deus não me usa desse jeito? Por que eu não tenho essa unção? Por que eu não tenho esse poder? Você está igual ao outro filho. Pera, pai, eu sempre estive com o Senhor, sempre fiz o que o Senhor queria, o Senhor nunca fez uma festa para mim, agora vem ele aí que fez tudo errado, e o Senhor dá uma festa para ele. E aí o pai diz, mas filho, tudo que eu tenho é teu. Toda autoridade é tua. Irmão, tem demônio na minha casa. Irmão, a autoridade é tua. E foi dada para você. O diabo não tem medo de palavras, mas ele tem medo de alguém que reconhece quem morreu por ele. Porque ele para e diz, espera aí, esse cara acredita, ele crê. Ele sabe no nome de quem ele está falando. Ele tomou posse dessa autoridade agora. Mas às vezes o diabo quer encucar na tua cabeça de que não venha contra mim, porque olha, já viu? Alguém já brigou na escola, e quando você briga na escola e já apanhou muito, e você está apanhando direto, aí chega uma hora que você fala assim, não, agora eu tenho que tomar atitude. Apanhando direto. E aí você diz assim, vou fazer cara de bravo, mais bravo que ele. Eu já fiz isso. E aí você acaba intimidando só pela posição. Mas você tem que se sustentar. Porque às vezes a sua vontade de não apanhar mais é tão grande. Você fala com tamanha intensidade que o outro até acredita que você é aquilo que você está falando. Mas com o diabo não é assim. Eu não faço cara feia para ele. Eu creio. Quando nós vamos ver Jesus expulsando demônios, Jesus
põe a mão e declara, e eles saem, eles ainda conversam, digam, mas Jesus, por que viesse nos atormentar antes do tempo? Quando Jesus vai expulsar os demônios do Gadareno. E aí os demônios dizem, olha, manda-nos para uma manada de porcos que ali está. E Jesus os expulsa para aquela manada, e eles vão, e os porcos se precipitam no mar, e eles morrem. Os demônios pedem para Jesus fazer aquilo. Se nós entendêssemos o poder que está sobre a nossa vida, e a autoridade que foi liberada no sangue do Cordeiro, se nós entendêssemos isso, e recebêssemos isso. Imagina uma pessoa que tem uma bomba atômica dentro de casa, mas não sabe mexer com ela. É o que nós temos em nós. Nós temos uma bomba atômica chamada Espírito Santo, que é muito maior do que isso, mas que por não saber mexer, ou não saber como manusear, não representamos perigo para o inimigo. Mas ele sabe que você tem. Ele sabe. E a palavra de Deus é o único meio de você aprender a manusear essa autoridade que foi dada a você. A Bíblia diz assim que Jesus estava pregando e um dos discípulos, numa revolta, diz: Senhor, manda fogo do céu. João, manda fogo do céu, consome esse povo. Aí Jesus olha para eles e fala assim: o que vocês estão pensando que é o reino de Deus? Porque eles viram o poder de Jesus, mas estavam usando da maneira errada. E poder de Deus usado da maneira errada não surte efeito. Ah, meu casamento não vai. Ah, minha vida não vai. Ai. Poder de Deus usado da maneira errada não surte efeito. Não surte. E eu e você temos que repensar como é que eu estou usando a minha autoridade, a minha oração. Como é que eu estou usando o que foi me dado? Que maneira que eu estou usando a minha santidade? Como é que eu estou usando aquilo que o Senhor depositou em mim? Porque às vezes você acha, tem que acontecer. Não tem que acontecer. Porque você quer. Há um padrão que Deus estabeleceu. Ele te chamou para ser santo. Ele diz: sede santos como eu sou santo. Santificai-vos. Santificai-vos. Deus está dizendo para você, irmão, não permita que o diabo te tire a melhor e a maior autoridade que foi dada. Porque quando ele tira isso de você, perde-se o sentido. Eu não vejo mais Deus, eu não tenho mais poder, eu não sinto mais nada no culto. Eu vou porque eu preciso ir. Como é triste alguém que está vindo para a igreja porque precisa ir. Porque afinal eu sou crente, eu tenho que ir porque é domingo. Mas como é bom os que vêm porque dizem: algo dentro de mim precisa estar lá. Algo dentro de mim precisa cultuar, grudar no corpo, adorar. Não é uma convicção fora, não é uma convicção de quem vai pregar, quem vai ministrar, quem vai estar, quem vai cantar. Não, é uma convicção que vem de que eu preciso estar lá com um monte de santo. Porque você está reunido com muitos santos do Senhor. E o seu culto é aceitável a Deus. E o irmão, como santo, respeite o teu irmão, porque ele é um santo de Deus. Ele tem as falhas dele, tem os erros dele, mas isso não o desestabiliza como santo de Deus. Não desestabiliza. E se você ainda é um daqueles que não se viram como santo de Deus, ou que simplesmente sai por aí fazendo tudo e acham que Deus tem a responsabilidade de te chamar como santo, cuidado. Porque o santo tem paixão por santidade. Tem pavor do que faz de errado. Se horripila por aqueles pecados que ele comete. Ele tem nojo daquilo. Isso faz parte de um santo do Senhor. E esse santo sabe que aquilo ali não vai tirar a santidade de Deus da vida dele. Mas é uma das coisas que mataram o seu Cristo. Você guardaria a faca que alguém matou seu filho dentro de casa? Guardaria? Olha, essa é a recordação que mataram meu filho com isso. Você guardaria a arma que mataram teu pai? Guardaria?
Não. E por que nós queremos guardar os pecados que mataram o nosso Senhor? Hã? Por que você quer guardar aquele acúmulo de pecados que mataram teu mestre, teu bom mestre, teu pai, o Senhor amoroso, que mesmo vendo os discípulos duvidar, ainda não os acusou, mas proferiu a eles e diz assim: olha, vocês duvidam, mas não é na dúvida de vocês que eu trabalho. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vai, faz discípulo. E até os que duvidavam fizeram discípulos. Porque Jesus tinha autoridade até sobre a dúvida deles. E orou ao Pai pedindo por eles. Disse: Pai, eu oro por estes que o Senhor me deste. Não por todo mundo, mas eu oro pelos que o Senhor me deu. E por aqueles que o Senhor vai me dar. Jesus orou pelos discípulos. E orou por mim e por você, que foi entregue ao Senhor. Por que você não abraça essa oração, irmão? Por que você acha... Eu não estou dizendo para você que é proibido pedir oração para o pastor. Não é. Não é proibido pedir oração para o irmão, não. A Bíblia diz assim que nós devemos ir até a nossa liderança, solicitar oração, pedir. Mas nós temos que abraçar a oração de Jesus. Ele disse: não peço pelo mundo, presta atenção, não peço pelo mundo. Não por todo mundo, mas peço por esses que o Senhor me deu. E por aqueles que o Senhor vai acrescentar. Então a pergunta nesta noite é: a oração de Jesus foi para mim? Quando ele estava orando, ele orou para mim? Eu sou alguém que foi dado ao reino de Deus? Ele intercedeu por mim? Eu sou alguém que vai, estou nesse estado, mas eu quero Deus. Eu anseio por uma vida justa. Eu sou um desses. Ou eu sou um daqueles para quem ele não orou? Que vai ficar no mundo, que vai ser condenado com o mundo. Ele diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se você não guarda o que ele te ordenou, como você vai manifestar isso a outras pessoas? Como? Como serão seus discípulos? Imagina você fazer uma multidão de discípulos e descobrir que aqueles discípulos ali é tudo inútil. Hã? Não, irmão, converti meu pai, a minha mãe, os meus filhos, mas são tão perversos quanto você. Converteu com o poder da tua carne. Converteu às vezes de tanto insistir para a pessoa vir para a igreja, insistiu tanto que a pessoa vou. O que Deus quer são conversões que venham de algo que você... não são pressões externas, são pressões internas. Está saindo algo de mim. É tão intenso, eu preciso passar para eles. Preciso dar para eles. Porque há a possibilidade de você fazer discípulos inúteis. Há a possibilidade de você criar pessoas, de Deus te dar pessoas para você doutrinar, para você ensinar, e você falhar feio naquilo. Porque você não entendeu o que ele disse. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele diz assim, faz uma promessa linda: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não simplesmente largou você e disse: vai, faz. Mas ele disse: olha, não se preocupa, eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Então se você falhar e não souber, me pergunta. Me pergunta. Eu vou ter prazer em te ensinar. Mas não fica dando cabeçadas, sequências de cabeçadas atrás. E nunca para. Deus, que vida é essa que eu levo? Que tipo de vida é essa que eu estou levando? Mas para com Deus. Essa promessa é linda: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você está dormindo, eu estou lá. Seu filho nasceu, eu estou lá. Seu filho morreu, eu estou lá. Seu pai está bem, eu estou lá. Seu pai não está bem, eu estou lá. Ele nos faz essa promessa linda: eu estou convosco. E quando
quando ele diz assim, olha, eu estou convosco, a autoridade não é sua, a autoridade é daquele que está do teu lado. Porque ele diz, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então, se eu creio que ele está do meu lado, então toda a autoridade anda comigo, do meu lado, dos céus e da terra. Toda. E tendo o Senhor do meu lado, eu me sinto constrangido nos meus erros, nas minhas falhas, por saber do que andar comigo mesmo. Já viu o pai quando olha para a pessoa, quando olha para um colega do filho e diz, menino, não anda com aquele menino que não é boa peça. Não anda que aquele menino vai desvirtuar você. Eu disse, não anda com essas más companhias. Nós somos boas companhias para o Senhor? Não, não somos. Mas Ele é a melhor companhia que nós podemos ter. E Ele escolheu ser tua companhia. Tua companhia. Então quando a potestade, quando o demônio, quando a tribulação, quando a doença, quando a enfermidade, quando a angústia vier, olha para o lado. Porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando você para de enxergar quem Deus é, e o diabo percebe isso, ele virá. Ele esqueceu quem está do lado dele. Ele esqueceu quem está andando com ele. Esse dia eu ouvi uma frase que dizia assim que as nossas ansiedades, as nossas vontades, as nossas ansiedades, elas são esqueci, estou tentando lembrar. As nossas amarguras e culpas, elas evidenciam que nós não cremos que o Senhor está conosco. Com o que você tem se preocupado, irmão? O que tem amargurado você? O que é que tem entristecido a sua alma? Será que isso não é evidência clara de que você não crê mais que o Senhor está andando do seu lado? Que isso não é só uma amargurinha, uma tristezinha que vem e que volta? Mas que isso é a certeza de um coração que já não enxerga mais Deus? Já não enxerga mais a presença do Espírito Santo? Será que... Porque às vezes, Deus, eu só estou passando por um probleminha. Só que dentro daquele probleminha pode ter um problemão. Problemão da incredulidade. Problemão da desconfiança. Então quando a tristeza bater o coração e a angústia, diga, Senhor, que isso não seja evidência de que eu não estou mais crendo no Senhor. Que isso seja apenas uma dor de cabeça passageira, uma tristeza que vem e que vai sair, mas que em nenhum momento seja a evidência de que eu não creio mais que o Senhor está comigo. Porque quando eu não crer mais, eu serei uma presa fácil ao inimigo, fácil às depressões da vida, fácil às tristezas, às angústias. Eu serei algo fácil de ser atingido. Eu serei algo fácil de ser derrubado. Mas quando eu compreendo o que ele disse, eu tomo posse. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você está preocupado com a violência? Está preocupado com o governo? Com a economia? Não é isso que você tem que se preocupar. A minha preocupação é, não me deixar de enxergar o Senhor. Não me deixe. Os discípulos duvidaram. Ele morreu, ele ressuscitou, ele apareceu. E impactados com aquilo, uns não acreditaram, outros creram. Diz a Bíblia que se prostraram aos seus pés e o adoraram. Há duas coisas que você vai fazer. Ou você não vai crer que ele ressuscitou, que toda a autoridade foi dada a ele, e que ele está com você até a consumação dos séculos. Ou você não crê nisso, ou então você vai ser da outra parte. Vai ser aquele que vai olhar, eis o meu mestre, se prostrar aos pés dele e o adorá-lo como Senhor, e dizer, toda a autoridade é tua. Só resta isso, irmão. E o diabo só está esperando você decidir o que você quer. Aliás, quando você não decide o que você quer, você já decidiu o que você quis. Quando você não decide se você quer Cristo ou não, você já decidiu que você não o quer. Porque a decisão por Cristo é uma decisão do Espírito Santo de Deus definitiva, não há dúvidas.
Se você tem parado de enxergar o Senhor, se os teus anseios por Deus têm diminuído, se as suas tristezas têm aumentado, verifique se não são evidências de que você já não é mais o que deveria ser. Se você já é um sepulcro caiado, como diz Jesus, por fora florido, lindo, mas por dentro podre, fede, cheira mal. Se você já não entra na igreja como um santo, já não anda como um santo, já não vai para o emprego como um santo, já não vai para o trabalho, para a faculdade como um santo, se você já não anda como esse santo de Deus, não o santo que não erra, que não peca, não, mas o santo que vive em estado de arrependimento contínuo, o santo que vive com a responsabilidade de fazer discípulos, de mostrar para os seus filhos que você, pai, é convertido em Deus, que você, mãe, é uma pessoa convertida no Senhor. Essa é a nossa preocupação. Ele dizia: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Você pode escolher não crer no que ele disse, e você também pode escolher crer no que ele falou. E se eu crer no que ele falou, a Bíblia diz assim: estou preparado para ser crucificado com ele. E aí você vai ver tudo o que aconteceu na vida dos apóstolos, aquela alegria, mesmo em meio às intempéries da vida, as tristezas. Você pode ficar triste? Pode ficar triste. Mas essa tristeza não pode romper a visão de que ele continua comigo. Porque tristeza faz parte da vida. Mas o que não pode fazer parte da vida de um crente é achar que ele está triste sozinho. Porque eis a sua desgraça: achar que você está triste sozinho e que não há ninguém mais com você. Mas até a tristeza é algo alegre quando eu sei Ele está comigo. Na minha depressão, nas minhas angústias, Ele está comigo. Esse é o conforto. Não é não ter tristezas, é não ter a visão de que Ele está com você. O Senhor te diz: toma posse do que Ele te disse hoje. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. E eu vos envio, vai, faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e guardando, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Quando Jesus disse isso aos discípulos, eles não tinham uma Bíblia como a minha e a sua. Não tinham uma Bíblia como a minha e a sua. Eles ouviram o que Jesus falaram, guardaram no coração e foram. Não tinham uma Bíblia como a minha e a sua. Jesus está dizendo o seguinte: o que eu falei, prende no teu coração, guarda nele. Porque a Bíblia diz: olha, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda ele. E eles guardaram tudo. E hoje nós estamos aqui reunidos porque Cristo morreu por nós e enviou os seus discípulos. Eles creram e eles disseminaram a palavra. E o que Deus deixa para você é o que vai ficar depois que você morrer. Que legado espiritual você vai deixar? Porque tem gente que está só preocupada: ai, Deus, me leva logo que eu quero ir. Ah, Jesus, volta logo porque eu não aguento mais pagar a conta. Tem gente que está preocupado com isso. Você acha que Jesus está preocupado com as suas contas? Hã? Você acha que Jesus está preocupado com o seu probleminha? Levar você logo? Não. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu tenho muito desejo de partir e estar com Cristo. Isso deve ser um desejo real, partir. Ele não diz assim: partir e parar de apanhar, partir e parar de sofrer. Não, ele diz: eu tenho um desejo de estar com Cristo. Não partir para parar de pagar a conta, não. Eu tenho um desejo de estar com Cristo. Ele diz: mas se para mim o melhor ainda é viver na carne, então que eu permaneça. Essa é a paixão real. Pensa em Deus, você como santo. Se eu morrer hoje, o que eu deixo? Então, sabendo que toda a autoridade foi dada ao Senhor, todo o poder, e que Ele está comigo até a consumação dos séculos, porque você quer ir para estar com Ele, mas Ele já declarou que Ele está com você até a consumação dos séculos. Você ainda não entendeu que Ele está com você? E se você quer ir para estar com Ele, simplesmente para parar de pagar a conta, é porque você ainda não entendeu que Ele está com você. Então nosso dizer tem que ser: Senhor, me deixa como um santo deixar um legado para essa terra.
Que o meu legado seja 5 pessoas dentro do meu emprego, mas sejam 5 pessoas que entenderam quem é o Senhor. Porque aquelas 5 vão gerar mais 5, vão gerar mais 20, vão gerar mais 30, vão gerar mais 40 daquilo que você deixou. E você é um santo de Deus. E vai ser um santo no emprego, na faculdade. E você vai entender. Levante as suas mãos santas a um Deus santo. Glorifique a um Deus santo com uma vida santa. E entenda, meu louvor está subindo. Minha adoração está subindo. Se coloque de pé nessa noite. Quando o diabo tira a nossa posição de pessoas santas na presença de Deus, você perde toda a sua imunidade, toda a sua autoridade. Mas quando você diz assim, peraí, Ele morreu por mim, e a minha santidade vem dele, não vem de mim mesmo, então eu recebo a tua santidade, Senhor, de braços abertos nesta noite. Eu declaro assim, eu sou o santo do Senhor. E como santo do Senhor, agora eu te adoro, eu bendigo. Como santo do Senhor, agora eu te glorifico, Deus. Então você vai vendo agora o teu louvor, está passando os céus, subindo até as estrelas como um santo de Deus. E o céu se abrindo. E Deus derramando cada vez mais e mais as suas forças. E aquele que estava angustiado agora, o santo de Deus que era angustiado, agora as angústias começam a ser levadas pela jorrada de santidade do Senhor. Então essa pessoa agora declara, Deus, nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então agora, Senhor, eu me apresento ao Senhor como um santo de Deus. E eu rendo ao Senhor graça, louvor e honra e glória. E ninguém mais pode me impedir de dizer que Tu és santo, que Tu és tremendo, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Santo, diga. E se eu passar pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória. Você é santo. Eu entrarei ungido santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Santo mesmo. Você precisa entender que estado de santidade você está. Você precisa entender por que você foi chamado. Você precisa entender que você não é mais comum, que você não canta mais uma música comum, que você não entoa mais um salmo comum, que o seu dobrar de joelhos mas não é mais um dobrar comum, mas é o dobrar de um santo de Deus, clamando a um Deus santo, com palavras santas, com louvores santos. A igreja é santa do Senhor, e o diabo teme a santidade do Cristo em você. A glória de Deus.
Eu me rasgo inteiro, faz tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. E se eu passar Pelo fogo, não temerei temerei a tua fumaça. de glória. Eu Entrarei longe do santo, dos santos. não sei mais viver. Diga pra sua alma: quem já pisou santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe Ver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Lembra antigamente? Antigamente, quando você pecava, quando você errava, e o pecado permanecia, e havia prazer naquele erro, naquela falha, e você brotava pecado sobre pecado, mas um dia você ouviu a voz daquele que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eu removo de você toda a iniquidade, tiro de você todo o pecado. E aí então você passou a pisar num terreno santo, e aonde todo pecado, quando tenta nascer, ele não aguenta, ele não suporta o lugar da santidade que você está, ele não suporta o lugar de santo que você é. E quando ele tenta brotar, por mais que ele se esforce, há um jarro do sangue do Cordeiro sendo derramado sobre aquele pecado. E aí você diz: eu quero só o lugar da santidade, só o lugar do santo. Olha que lindo, santos dizendo: o um coral de santos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que vão habitar as mansões celestiais, que são a glória, a coroa da criação do Deus Altíssimo. Se alegra nele. Dá a mão pro teu irmão agora que está do seu lado aí. Você queria pegar na mão do santo? Então você está pegando na mão de um santo agora. Santo, santo. Lagachivasto, mide, ré, e a comentar. Santos sairão daqui nessa noite. Santificarão essas ruas podres e imundas. E por onde eles passarem, a unção de Deus estará naquele lugar.
Santos tomarão as ruas deste bairro ao saírem daqui. E por onde eles passarem, os demônios irão avistar. Lá vem o povo de Deus. O Mulher, teu marido é um santo de Deus. Esposo, tua esposa é um santo do Senhor. Pai, os teus filhos são santos de Deus. Trate-os como santos. Teu irmão é um santo do Senhor. Teu pastor é um santo de Deus. E como igreja santa nós declaramos: santo. Só a igreja santo, deixa ele ouvir. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica, seja renovado. Quem tentará? Quem poderá dizer agora que eu não tenho mais autoridade? Quem poderá dizer agora que eu não tenho mais autoridade sobre demônios, enfermidades e potestades? Demônio, sai! É a ordem de um santo, no nome de Jesus. Depressão, sai! É a ordem de um santo, em nome de Jesus. Tristeza, sai! É a ordem de um santo, no nome de Jesus. Amargura, sai! É a ordem de um santo. O vício, sai, em nome de Jesus. É a ordem dos santos de Deus. Vai decretando sobre a tua casa agora. Espíritos demoníacos, quem fala com vocês agora é um santo do Senhor. É um santo de Deus. Espírito de separação, quem fala com você agora é um santo do Senhor. Sai! Um dia o homem caiu, perdeu toda a autoridade que tinha, e o pecado então passou a ser agora o seu senhor. Mas o Deus da compaixão e da misericórdia avistou você, é você mesmo. Você, Elton, Eduardo, Alex, Felipe, você chamou pelo nome. Sônia chamou pelo nome, diz: eu vou até lá. Pela Letícia, pela Milena, pelo Rodrigo, eu vou até lá. E eu vou pegar aquela massa corrompida que não impõe nenhuma autoridade sobre o inimigo. E eu vou depositar o meu sangue neles. Vou depositar o meu espírito neles. E eles terão agora autoridade sobre toda a potestade, sobre principados. Eis que eu vos dou o poder para pisar a cabeça de serpentes, para expulsar demônios, para curar enfermos. Oh, aleluia! Toma posse agora do que ele te deu. E não saia aqui sem ser um santo de Deus e desprotegido. Não saia daqui sem ser um filho. E diga tudo que está te incomodando. Esse que é um santo que dá ordem. Sai, em nome de Jesus. Que as suas orações agora sejam orações de um santo. Que a tua intercessão seja intercessão de um santo. Que o teu clamor seja o clamor de um santo. Louvor de um santo.
Aplauda o Senhor por isso. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amados?